Olá, muito boa tarde. Eu gostaria de conversar um bocadinho connosco acerca da reportagem que vai dar logo. Já sabemos o título, eu estou aqui a ler uma entrevista do Pedro Coelho, o jornalista que fez a reportagem, ao contrário do nome que eu mencionei ontem, Miguel Carvalho. Não foi Miguel Carvalho, foi o Pedro Coelho que fez a reportagem e que intitulou a reportagem como, deixem-me ler aqui, a grande ilusão, o ódio saiu do armário. E antes de falar acerca da entrevista que ele deu à SIC Notícias, gostaria de vos alertar ou de vos chamar a atenção para algo que há muito tempo eu já percebi. Normalmente, o António Costa é um político de primeira. Além de mentir com quantos dentes tem na boca, dizer hoje uma coisa e amanhã outra, e estar-se a marimbar se os portugueses se lembram ou não, porque aquilo que ele diz, para ele é verdade, independentemente de ser mentira. O socialismo é mestre em atirar areia para os olhos dos portugueses. Ou seja, quando há casos de corrupção, casos vergonhosos na praça pública, como é o caso do que aconteceu no CEF e o caso da falsificação agora do currículo para a União Europeia por parte da Van Dunen, há uma necessidade urgente de falar sobre qualquer outra coisa que centre o pensamento do povo. Ou seja, esta reportagem sobre o Chega e André Ventura, ela está a ser feita há mais de um ano. Era para ser transmitida em fevereiro, pelos vistos. Já poderia tê-lo sido o ano passado. Mas, como explica o Pedro Coelho na entrevista de hoje, ela vai ser publicada hoje e dia 9, antes das eleições, para silenciar e... Ou seja, para pôr algo sobre aquilo que neste momento está a ferver. TAP, CEF, falsificação de currículos. Portanto, há que desviar a atenção do povo da corrupção e centrá-la neste FETIVER. Porquê FETIVER? Eu, por exemplo, sou cristã evangélica, toda a gente sabe, não é? Dou a cara pelo Chega, mas nunca ninguém me perguntou nada acerca do Chega. Porquê? Porque eles sabem qual é a minha postura, não é? Então, é assim, de acordo com eles, até há um lobby evangélico no Chega. Imaginem se isto faz algum sentido quando os evangélicos são cerca de 1% da população portuguesa. Mas cada um acredita no que quer, não é? Eles vão atirando areia para os olhos do povo e o povo vai se deixando cegar ou não. Posto isto, a entrevista do Pedro Coelho é muito interessante, porque ele diz exatamente ao que vem. Ele nem esconde ao que vem. Então ele diz o seguinte. Sobre a decisão de emitir os primeiros 2 episódios antes das eleições presidenciais, ele explicou que o jornalismo serve para alimentar as pessoas de informação para que possam tomar atitudes em liberdade. Só que isto é aquilo que ele diz, não é? Mas, na verdade, aquilo que está ali escrito é... fazer esta reportagem neste momento serve para as pessoas tomarem decisões condicionadas pela reportagem que nós vamos transmitir. Para que não André Ventura e o Chega não continuem a crescer. É para isso que serve, na mente dele, não é? A reportagem. Pedro Coelho diz ainda que estava previsto exibir os episódios todos em fevereiro. Já sabíamos. Mas que os 2 primeiros foram antecipados porque não imaginávamos o que iríamos ter. Mas não imaginavam que iriam ter como? Isto dura mais de um ano.
eles já sabiam muito bem o que é que iam ter em outubro, novembro do ano passado. E temos coisas obviamente necessárias para que as pessoas possam tomar decisões em liberdade. Mais uma vez, para que as pessoas tomem decisões condicionadas por aquilo que nós vamos apresentar na reportagem. Eu gostava de vos lembrar uma reportagem creio que foi da Ana Leal, sobre o PAN e o seu envolvimento com uma associação qualquer de defesa dos animais que ameaçava pessoas, batia em pessoas. Lembram-se disso? É incrível, mas na altura eu vi aquilo e fiquei escandalizada e de repente ouvi muita gente a dizer isto é tudo mentira, isto é tudo feito, eles montam aqui, montam ali e tal, e de repente parece que a maior parte das pessoas, vá-se lá saber porquê, não é? Acreditava que aquilo as imagens tinham sido manipuladas, as conversas tinham sido devidamente manipuladas também, e a reportagem não correspondia à verdade. Pois, esperem isso hoje, que é exatamente o que vai acontecer. Há duas perguntas que eu gostava que todos fizessem acerca desta reportagem. Porquê é que a Fundação Calouste Gulbenkian a financiou? Será porque o André Ventura é contra colocar dinheiros públicos em fundações como o Calouste Gulbenkian? Ou será porque a direção da Calouste Gulbenkian é composta de socialistas, ou seja, de pessoas que não querem que o regime mude? É uma pergunta, ou duas. Porque é que a universidade nova, uma universidade pública, empresta o seu nome à investigação? Para ela parecer mais científica, aprovada por uma universidade completamente dominada pela esquerda? Pois, eu penso que sim. Que a universidade pública está a fazer um frete ao Estado. Para que percebam qual é o caráter, não, é a falta de caráter, não é? Das pessoas que deram informações ao jornalista para a reportagem, eu vou ler-vos um excerto de um documento acerca da retirada de confiança ao presidente da Comissão Política de uma distrital, apresentada por 3 membros dessa Comissão Política. E eu vou fazê-lo porque sei de fonte segura que este tipo foi um dos maiores informantes para a reportagem, gravou conversas sem que ninguém soubesse, enfim, ao longo do tempo que esteve no Chega e que dizia defender intransigentemente André Ventura e lutar pelos interesses dos portugueses, ele foi gravando conversas e guardando tudo aquilo que ele achasse que poderia ser-lhe útil caso ele não atingisse os seus próprios interesses, ou seja, ele não estava lá pelos portugueses, nem pelos valores e princípios do Chega. Não, ele estava lá porque, como alguém que está desempregado há anos, passa a vida no café, não tem emprego, não é? Pelos vistos é sustentado pela mamã. Ele estava a precaver-se para, caso não conseguisse se ingrar, tentar depois fazer aquilo que fez agora, que é denunciar aquilo que ele considera que são coisas graves, não é? Talvez por não ter sido eleito para fazer parte da direção nacional, como esperava, no Congresso, ele decidiu vingar-se, porque nunca esteve no Chega, na política e na distrital, pelo partido, pelos valores do partido ou pelo bem dos portugueses, mas sim, repito,
para se projetar politicamente, para ter emprego. Então, perante a renúncia de 3 membros da sua comissão política, ele responde-lhes da seguinte forma: venham apresentar, venham fazer a retirada de confiança àquele, ele próprio, não é? Que com sacrifício, tempo e trabalho evitou o mais grave escândalo do partido e a imagem de André Ventura. Pois, o português é este, é o que ele sabe, ele também não sabe mais. Fica quase ininteligível, não é? Mas eu acho que ele quer dizer que ele, e só ele, conseguiu evitar o mais grave escândalo para o partido e para o seu presidente. Pois, parece que ele era o dono daquilo tudo e se não fosse ele, acho que nem Chega nem André Ventura existia. A gravidade do protagonizado por também estes 3 membros, se captado por um qualquer órgão de comunicação social. Agora vejam, ele nem sabe que órgão de comunicação social é o que ele vai dizer a seguir, mas ele diz: se captado por um qualquer órgão de informação da comunicação social, jornal, revista, rádio ou televisão, já todos sabemos que tudo isso são órgãos de comunicação social, não é? Portanto, destruiriam no imediato não só a distrital, como a imagem do partido e do presidente do partido, André Ventura. O homem é Deus, certo? Ele tinha nas mãos, não é? Pelos vistos, o poder de manter vivo ou de matar o Chega. O poder de manter André Ventura no lugar que ocupa nas sondagens ou de o tirar de lá. Portanto, vocês vejam o alter ego deste tipo. E, lamentavelmente, ele tem fiéis, mas tão fiéis, que até fizeram um vídeo em homenagem a ele, que quando eu ouvi, no fim, quase que me ajoelhava e rezava a ação. Ai, estou a brincar. Percebem o culto da personalidade, o alter ego, a presunção de achar que tem nas mãos o princípio e o fim do Chega? Este é um dos traidores que entregou à comunicação social conversas privadas, gravadas, para se proteger sei lá de quê. O meu problema não são as conversas em si. O meu problema é aquilo que pode ser feito com qualquer conversa nas mãos da comunicação social. Não é? Mas mesmo assim, eu acredito que aqueles que estão com a sua intenção de voto no Chega sabem o que querem. Já não se deixam enganar pelo socialismo. Sabem que o partido também não é um homem só, apesar de neste momento o André Ventura ser o presidente do partido, ser um líder digno da nossa confiança. Só não é digno da confiança que querem usar, daqueles que querem usar o partido como trampolim para terem emprego e subirem na vida. Tá? Então, quem acredita nas propostas do partido, no projeto do partido, no André Ventura, vai perceber que a reportagem é apenas uma tentativa, a última, derradeira e desesperada tentativa de fazer o Chega cair nas sondagens, de fazer André Ventura cair nas sondagens, ou seja, de destruir a única ameaça ao regime que encomendou esta reportagem. Não sei vocês, mas eu sou uma mulher do povo, sem títulos académicos, que, preocupada com o futuro da minha neta, dos meus filhos,
começou a olhar para a política e a perceber como é que o regime se instalou, como é que ele se mantém lá e, muito especialmente, como é que atira areia para os olhos dos portugueses para encobrir ou para fazer cair no esquecimento toda a espécie de corrupção e que está claramente empenhada em não admitir qualquer oposição. No dia 24, vamos todos dizer não a este regime podre, corrupto, que pagou a comunicação social, que a tem nas mãos e que a usa para continuar a enganar os portugueses. Eu, dia 24, votarei André Ventura. Não se deixem iludir por reportagens encomendadas por socialistas. Boa tarde e até à próxima.